arame, fluxo ou eletrodos. Pode-se soldar chapa automotiva ou alguma reestruturação de móveis ou chapa fina. Vou responder algumas dessas perguntas neste vídeo. Na soldagem flux, utiliza-se este arame ou fio tubular, que em seu interior contém um gás protetor. Quando soldamos com a flux, com esse arame, o núcleo, ao se fundir, libera um gás que protege a solda. É por isso que não é necessário nenhum outro tipo de gás. Por outro lado, temos os eletrodos revestidos que, na hora de soldar, seu revestimento protege a solda da contaminação do ar. Sabendo bem tudo isso, agora vamos ver o que compensa mais. Na hora de soldar, vamos analisar os custos. Costos. Podemos conseguir o quilo do arame flux por $12. Lembrem-se que eu sempre vou falar em dólares. E o $8? Mas com os eletrodos temos muito desperdício. Primeiro, temos a ponta onde a pinça vai segurar e outra parte que, quando soldamos, o revestimento que protege a solda se transforma em escória, IA. Tudo isso é a perda do eletrodo. Então, ao invés de usar 1 quilo de eletrodo, estaríamos usando mais ou menos 700 gramas de eletrodo. Bom, como acabamos de dizer, de 1 quilo de eletrodo, só são úteis 700 gramas. Então, para saber quanto eletrodo comprar, vamos fazer o seguinte cálculo. Se sabemos que o quilo do eletrodo custa $8, vamos fazer $8 dividido por 1.000 gramas. O resultado é 0,008, que seria o valor de 1 grama de eletrodo. Bom, então, esse resultado, que é 0,08, vamos multiplicar por 300. Seriam os gramas que estão faltando, porque faltam 300 gramas do que é o desperdício do eletrodo. Então, quanto está faltando? Aqui, isso nos dá o resultado de $2,4, ou seja, os 300 gramas que faltam para fazer 1 quilo útil seriam $2,4. Então, aqui temos que somar aos 8 os $2,4, que seriam $10,4, o que precisaríamos para comprar 1 quilo de eletrodo com 300 gramas. Então, aqui vamos riscar e colocar em cima $10,4, para assim realmente termos 1 quilo de eletrodo utilizável. No caso do flux, não vou calcular o custo porque não tem muito desperdício. O desperdício que tem, apenas o pouco de arame que se utiliza na mangueira da tocha. Então, nesse caso, o ponto vai para a MA de eletrodo, porque é um pouco mais econômica. E vamos colocar um X desse lado. Acabamos de ver os custos dos consumíveis. Agora vamos ver os custos das máquinas, das fábricas de máquinas. Custo da máquina. A máquina MiFlux, a mais econômica, podemos conseguir por $210. E a MMA, mais econômica, podemos conseguir por $100. No caso da MiFlux, a máquina mais econômica, ela custa o dobro de uma MMA. Então, esse ponto também vai para a MMA? Agora vamos falar sobre a facilidade de uso das máquinas com a MiFlux. É uma soldagem muito mais fácil de aprender, principalmente para iniciantes, porque ela já tem o material de adição, que é automático. Então, quando a gente pega a tocha e aperta, o arame vai saindo de forma contínua.
No entanto, com o eletrodo é muito mais difícil, porque nós mesmas temos que fornecer o material de adição para começar a soldar. Se a gente levanta o eletrodo e não dá material suficiente, o arco se apaga. E se a gente der material demais, pode acabar perfurando o material. Esse é um dos casos em que o eletrodo pode grudar. Então, esse ponto vai para a Amiflux, porque é muito mais fácil para aprender a soldar. E o eletrodo é um pouco complicado e exige mais técnicas. A soldadora Flux permite soldar muito mais rápido porque o arame vai saindo de forma contínua. Então, na hora de soldar, não é necessário parar. E pronto. Em contrapartida, com o eletrodo é muito mais lento, porque é preciso trocá-lo regularmente. A soldadora Flux é mais eficiente e produtiva do que a soldadora com eletrodo, especialmente se você precisa fazer trabalho em grande quantidade. Por exemplo, fabricar móveis. A Flux é muito mais fácil e rápida. Esse ponto vai para a Flux. Extraordinário. Portanto, vamos soldar verticalmente ou na posição de parede. Sem o eletrodo ficar caindo, você tem o controle à sua disposição. Uma das razões pelas quais a Miflux pode soldar material fino é por causa do material de adição nos eletrodos. Podemos encontrar eletrodos de 2,5 milímetros de 2 milímetros e de 1,6 milímetros. Mas, geralmente, o mais fácil de encontrar para soldar metal fino é o de 2 milímetros. No entanto, com os arames Flux, é possível encontrar de 0,6, de 0,8 ou de 0,9. O mais comum que você vai encontrar é o de 0,8. Então, o eletrodo de 2 milímetros é 2,5 vezes maior que o arame Flux. Isso significa que para derreter os 2 milímetros, você precisa de uma amperagem maior. No entanto, a Flux utiliza um arame mais fino e vai precisar de uma amperagem menor para fundir o arame. Isso faz com que seja ideal para soldar metais finos, como, por exemplo, soldar chapas ou lâminas de calibre 20, 22 ou 18. Podemos soldar facilmente chapas de calibre 22 ou até mesmo de 24. Com pontos, aqui tenho 2 chapas de calibre 20 e vou mostrar para vocês como se solda com Flux. Aqui dá para ver que é possível soldar em linha, uma chapa fina, sem problema nenhum. Com a chapa de calibre 22, de 0,7 milímetro de espessura. São as que mais se utilizam nos veículos. Então, a solda Flux é ideal para soldar chapa automotiva? E para o que são trabalhos estruturais, podemos minimizar o custo de produção. O que eu quero dizer com isso? Que se você antes trabalhava com um material de 1,6 milímetros, agora pode baixar para 1,2 milímetros de espessura ou para 0,9 milímetros de espessura. É isso que eu queria dizer sobre minimizar o custo de produção, que quando compramos materiais mais finos, eles são muito mais econômicos e então podemos baixar o preço dos nossos produtos. Então, o ponto dos metais finos vai para a Flux. Metais grossos. Falando sobre a soldagem, a Flux é muito boa para soldar metais grossos, se você precisa de uma produção maior, mas essa espessura de fio não é adequada para soldar metais grossos. Teríamos que comprar fio de 1,6 milímetros de espessura e, para isso,
teríamos que comprar uma máquina muito mais cara, já que as máquinas econômicas de flux geralmente soldam até 0,9 milímetros de espessura. Além disso, com o eletrodo, em termos de penetração, é muito mais eficaz. Além disso, as máquinas que chegam a 130 amperes são econômicas e servem para soldar metais grossos com um eletrodo de 3,2 milímetros de espessura. Resumindo um pouco, esse ponto vai para a MMA, porque com a flux precisamos comprar outra máquina para poder soldar metal grosso. Então esse ponto vai para a MMA. E nessa, quem perdeu foi a Klux. Em termos de pontuação, as máquinas ficaram empatadas, as duas com 3 pontos. Conclusão: a MiFlux é eficiente e produtiva para realizar trabalhos contínuos e em produção em série. É ideal para soldar metal fino, mas o equipamento é muito mais caro e requer mais prática para ajustar os parâmetros corretamente. A soldagem com eletrodo é econômica, tanto o equipamento quanto os consumíveis, o que a torna mais acessível. No entanto, para soldar metais finos, é lenta e requer muito mais tempo. Minha sugestão é, se você é iniciante ou quer fazer trabalhos em série, aprenda a soldar. E se você tem orçamento e pode pagar, eu recomendo que comece com uma soldadora flux. No entanto, se o seu orçamento não for suficiente, vale mais a pena optar pela MMA, que vai ser um pouco mais difícil de aprender, mas elas são mais econômicas e acessíveis. Agora, se você quer fazer um trabalho em série e com um bom acabamento, aí teríamos que escolher a mesma, que usa gás. Mas isso vamos deixar para outro vídeo. Então, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de me seguir, que você me ajudaria muito.